E, inclusive, se fala muito, né, a gente está falando da alta inflação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, e a inflação de lá, pelo menos, é a maior desde os últimos 40 anos, né, em maio atingiu ali 8,6%, e o Fed, aliás, 8,6% na Europa, na zona do euro, né, e o Federal Reserve segue elevando a taxa básica de juros, né. Eu queria saber, na sua visão, de fato, há uma grande possibilidade de uma recessão, assim como se fala ali na Europa, nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil já tem uma revisão ali da retração, se falava muita retração da economia até o final do ano, agora essa retração já estão passando ali para o ano que vem. Nos Estados Unidos, você acredita que a recessão não realmente vai se agravar, vai acontecer, ou não, vai ter um momento que, assim como no Brasil, vai dar uma estacionada, vai ter uma recuperação? Bom, tudo indica, né? A economia, a gente não tem bola de cristal, a gente trabalha com modelos matemáticos, estatísticos e geramos probabilidades diferentes para eventos que são incertos. Mas, de acordo com os meus modelos e os modelos que são utilizados pelo Banco Central americano e por bancos de investimentos e por acadêmicos em geral, a expectativa é que os Estados Unidos, mais para o final desse ano, provavelmente no quarto trimestre, deva entrar em recessão. Se isso não acontecer no quarto trimestre, certamente acontece no primeiro trimestre do ano que vem. Por que que eu digo isso? Nós observamos que as taxas de inflação são muito persistentes. Os preços são sticky, eles são pegajosos e eles estão tendo dificuldade de cair. Mesmo perante uma ação mais agressiva por parte do Fed, com aumentos, como eu disse, que não estavam precificados, que eles não eram antecipados pelo mercado. O mercado antecipava um aumento de 0,5%, e aí o Fed elevou a taxa básica de juros, o Fed Fund, que seria análogo à nossa Selic, em 0,75%, pairando entre um espaço de 1,5% e 1,70% em termos de custo do capital lá dentro. Com isso, essa expectativa de inflação, a gente espera que ela se reverta e passe a baixar. Essa é a grande questão que determina a recessão dos Estados Unidos. Obviamente, somado a esse cenário interno, né, que tem a ver com as expectativas de inflação, a dificuldade dos preços responderem à ação do Fed, né, e as expectativas por parte do mercado. Existe o ambiente externo. Nós temos um ambiente externo com aumentos progressivos no custo do petróleo e dos seus derivados, combustíveis em geral. Os Estados Unidos está hoje experimentando o maior preço já registrado de gasolina em valores reais. Inclusive, são valores que estão muito próximos ao da década de 70, quando houve a crise do petróleo. Houveram 2 crises durante aquela década. Então, o preço está muito perto daquele patamar, preço real descontado da inflação. Outro ponto muito relevante é que existe uma guerra relevante entre uma das superpotências militares do mundo que invadiu um país soberano, que é a Ucrânia. E houve uma série de disrupções, principalmente de petróleo e gás russo, que isso prejudica tanto os Estados Unidos como a Europa e como o mundo. A Rússia e a Ucrânia são os 2 maiores produtores de trigo do mundo, fora outros tipos de produtos, como minérios muito relevantes. Existe um embargo muito pesado, sanções contra movimentação de produtos russos, que alimentam o mundo inteiro desse tipo de commodity. Então, isso cria problemas em disrupção de cadeias produtivas e de distribuição de produtos. Faz com que os produtos desistentes hoje subam de preço, essas commodities, principalmente o trigo, principalmente o óleo e gás, né, que seria o petróleo e o gás, e afeta a vida dos americanos e do resto do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então não tem muito como fugir de uma desaceleração da economia americana. A grande pergunta é aquilo que eu posicionei na minha abertura. Se essa recessão, que deve acontecer mais para o final desse ano ou começo do ano que vem, vai ser uma recessão de um pouso leve, suave, o Federal Reserve, o Fed, vai trazer a economia para baixo
com aumentos progressivos de taxa de juros, que serão computadas nas contas das empresas, dos agentes econômicos e das famílias, e com isso a gente vai ter um soft landing, que seria um pouso mais leve. Entretanto, existe uma chance que esse pouso não seja leve. Pode ser um pouso de emergência, sem o trem de pouso e uma barrigada com a fuselagem do avião. Se a dose de aumento de taxa de juros, Fed Funds, realmente forem muito agressivos, e a gente não sabe hoje exatamente onde é que vai ser esse nível que quebra as costas do camelo, portanto, a gente tem uma situação difícil, porque o Fed tem a obrigação de manter a paridade do poder de compra do dólar, tem que trazer para baixo a inflação, a meta de inflação é 2%, e eles estão próximos de 9%. Então ele vai ter que agir para poder entregar a sua meta. Só que ao entregar a sua meta, existe uma probabilidade que não é desconsiderável, e daí a grande problemática nos mercados e principalmente nas ações americanas, é que a dose de taxa de juro pode ser muito elevada e fazer com que o mercado entre naquele território de pessimismo, onde a gente preserva o caixa, não faz investimento e dessa maneira a economia desaba mais do que necessário, e isso pode ser uma grande problemática para o povo americano, para a economia americana e para a do mundo. Os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo, responsável por quase 1/4 do comércio mundial.